Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos corrigir as questões de ciências da natureza que estavam no simulado que vocês fizeram, questões de 33 a 37 desse primeiro ciclo. Eu espero que vocês tenham se saído bem nessa avaliação, porque tudo que foi cobrado foi o que nós trabalhamos durante esse ciclo. Vamos lá? Começando pela questão 33. Nosso país é conhecido mundialmente por sua biodiversidade e pelas diversas formas de energia disponíveis ao longo do território brasileiro, o que é muito vantajoso. Assim, analisar a matriz energética de um país é crucial para entender quais são as energias que movimentam aquela região e a origem de cada recurso energético disponível. Considere os dados de duas matrizes energéticas dos países denominados A e B, apresentadas na tabela abaixo. Então, eu tenho essa tabela e, em relação à porcentagem de energias renováveis e não renováveis desses territórios, temos. Então, eu tenho aqui a matriz energética de dois países, país A e país B. E eu tenho a porcentagem, onde no país A eu tenho 34% dessa matriz baseada em fontes renováveis e 66% baseada em fontes não renováveis. No país B, eu tenho que 22% dessa matriz é baseada em fontes renováveis e 78% em fontes não renováveis. Pois bem, com base nos dados acima e considerando as vantagens e desvantagens associadas à natureza das formas de energia exploradas por um país, marque a alternativa que descreve corretamente a situação energética dos países em questão. Ou seja, com base nos dados dessa matriz, a gente vai entender dentre os itens aqui, qual melhor expressa a situação que cada um desses países se encontra, ou seja, se eles estão bem, se eles podem melhorar, como a situação deles se apresenta. Então, vamos lá. O país A está em vantagem em relação ao país B, pois sua matriz é composta majoritariamente por energias, por fontes renováveis, o que é o ideal para uma nação. B. O país B está em vantagem em relação ao país A, pois sua matriz é composta majoritariamente por fontes não renováveis, o que é o ideal para uma nação. O país A está em vantagem em relação ao país B, pois sua matriz é composta por uma maior porcentagem de fontes energéticas renováveis, se comparado à matriz energética do país B, o que é economicamente e ambientalmente favorável. Ou D. Em ambos os casos, os dois países estão em uma situação favorável, pois possuem mais de 20% da sua matriz energética baseada em fontes renováveis. Pessoal, para essa questão aqui, o item correto vai ser o item C, porque ele é o que se apresenta mais completo. Porque vejamos aqui, os dois países têm a sua matriz energética majoritariamente não renovável, onde o país A tem 66% da sua matriz baseada em fontes não renováveis e o país B 78%. Então, nenhum dos dois está numa posição tão privilegiada. Mas se a gente comparar os dois, a gente vê que o país A ele está em uma situação melhor do que o país B. Por quê? Porque a matriz dele tem mais fontes renováveis. Ou seja, o que condiz com o que está expresso no item C. O país A está em vantagem em relação ao país B, pois sua matriz é composta por uma maior porcentagem de fontes energéticas renováveis, se comparado à matriz energética do país B, o que é economicamente e ambientalmente favorável. Isso é o que nós esperamos que vocês compreendam, que a gente viu em outras questões durante o nosso ciclo, que é o seguinte: é complicado você esperar que um país tenha matriz 100% renovável. Teria que ter um trabalho muito árduo e nós ainda temos uma grande dependência das matrizes não renováveis. Mas quanto mais fontes renováveis e quanto mais a gente diversificar a nossa matriz, melhor. O que é observado no país A, porque ele tem uma maior porcentagem de fontes renováveis. Então, a resposta correta, item C. Questão 2. Na questão anterior, para o país A, é apresentado que a matriz energética dessa nação é composta por 66% de fontes de energias não renováveis.
Este dado é muito importante para entendermos o estágio de desenvolvimento e a origem das reservas disponíveis para exploração nesta região de interesse. Assim, podemos citar como exemplos de energias não renováveis exploradas por esse país. Então, eu quero que você marque a alternativa que traz exemplos de energias não renováveis que podem compor os 66% que é observado naquela matriz. Então, você vai observar, vai marcar o item que só traz energias não renováveis. Então, vamos lá. Item A, nuclear e carvão mineral. Essas duas energias são não renováveis, então eu poderia marcar ela. B, gasolina e gás natural. Também são duas fontes de energias não renováveis. Nuclear e óleo diesel também são duas fontes de energias não renováveis. Logo, a alternativa correta vai ser o item B, porque ele traz que todas as alternativas anteriores são exemplos de energias não renováveis, porque na verdade todos os que eu citei, tanto na alternativa A, B ou C, são formas de energias não renováveis. Então poderiam sim fazer parte dos 66% que compõem a matriz energética do país A. Perfeito? Questão 35. Analise a situação a seguir. Você é convocado para substituir o atual ministro brasileiro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Após um balanço energético da última década, é constatado que a matriz energética e elétrica do Brasil é composta por 60% de fontes de energias não renováveis, dado esse que exigirá medidas imediatas visando o aumento da porcentagem da exploração de recursos renováveis no país. De posse dessa informação, você é orientado a apresentar em uma reunião em caráter de urgência um plano de ação, com no mínimo 3 formas de aumentar o uso de fontes renováveis no país, justificando os benefícios e as restrições referentes às energias selecionadas. Dentre as possíveis soluções dadas a seguir, marque aquela que não é um exemplo do uso de fontes renováveis de forma efetiva e sustentável. Então, você vai marcar, dentre as escolhidas aqui, qual não seria uma metodologia, uma estratégia que poderia ser utilizada, visando aumentar a porcentagem de fontes renováveis utilizadas no nosso país para essa situação hipotética. Então, vamos ver aqui. A. Implantação de painéis solares em áreas com grande consumo de energia elétrica e boa oferta de incidência solar. B. Aproveitamento de resíduos agroindustriais na geração de eletricidade na produção de bioplásticos. C. Investimentos na produção de biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel. D. Investimento na produção de produtos derivados das refinarias petroquímicas, como a gasolina e o querosene. Quem prestou atenção na aula, resolveu essa situação, problema que eu trouxe para vocês lá no desenvolvimento do nosso conteúdo do ciclo, vai marcar com certeza que o item incorreto é a alternativa D. Por quê? Porque aumentar a exploração de derivados da indústria petroquímica não é uma forma de aumentar a matriz energética renovável de um país. Ou seja, se eu passo a utilizar mais produtos de refinarias, eu estou aumentando a minha dependência por matérias-primas não renováveis. Então, quem estudou, quem se preparou, com certeza, eu tenho certeza que marcou a alternativa D, porque não foi uma das soluções que nós discutimos durante as nossas aulas. E a última questão, a penúltima questão, na verdade, questão 36. Vocês vão analisar essa figura aqui. Essa figura, ela mostra o símbolo químico, o símbolo que a gente mostra quando a gente tem algum material ou qualquer ambiente que oferece risco de radioatividade, que é esse símbolo aqui. E esse símbolo, ele pode trazer diferentes interpretações para quem está analisando. Ou seja, aqui aparece para uma pessoa normal, isso pode ser um ventilador. Para um químico, isso tem potencial, porque realmente a energia nuclear tem muito potencial. E no caso aqui do Hulk, comida, porque ele é um personagem que utiliza material radioativo para se alimentar. E aí a gente tem o seguinte texto. O símbolo disponível na imagem acima representa uma importante forma de energia explorada mundialmente, que é a energia nuclear.
Esse recurso energético é visto com olhos esperançosos pelos setores energéticos, devido ao seu potencial para a obtenção de outras formas de energia, embora seja um recurso bastante perigoso para exploração. Ou seja, a gente tem muitos cuidados que têm que ser associados a qualquer prática que envolva elementos radioativos. Com base nos critérios de classificação da vasta diversidade de fontes energéticas existentes, podemos classificar a energia nuclear corretamente em... Vamos classificar utilizando aqueles dois critérios, se ela é primária ou secundária e se ela é renovável ou não renovável. Item A, primária e renovável. B, primária e não renovável. C, secundária e renovável. D, estacionária e não renovável. Alternativa correta é item B. Por quê? Porque energia nuclear é uma energia primária, ou seja, os elementos radioativos, eles estão disponíveis na natureza, embora não em grandes quantidades, mas estão disponíveis, e é não renovável, porque a maioria dos pesquisadores, dos estudiosos, consideram que o tempo de reposição dessa matéria-prima, se a gente utilizasse com grande frequência, seria incompatível com o tempo de reposição. Então, a maioria considera que é uma energia não renovável, ou seja, o item B é o item correto. E agora sim a última questão. Questão 37. Leia o texto a seguir. A busca pelo indivisível. Há muito tempo que o homem tem interesse em entender melhor a composição da matéria e assim formular respostas para questões de relevância na sociedade, como identificar a unidade básica que constitui tudo que existe. Após um trabalho árduo de inúmeras figuras da ciência, hoje sabemos que tudo que nos cerca é constituído de átomos, desde a matéria bruta até a viva, sendo este átomo formado por estruturas menores ainda, denominadas prótons, elétrons e nêutrons. Cada uma dessas estruturas apresenta características singulares, o que proporcionou construir diferentes concepções acerca da morfologia do átomo. A gente tem aqui a figura 2. Compreender as propriedades que a matéria apresenta, como a presença de cargas elétricas. De acordo com as características do átomo e considerando cada modelo atômico proposto até então, na figura 2, considere as afirmações a seguir. Então, eu tenho aqui, pessoal, os modelos atômicos que foram propostos ao longo da história. A gente tem outros modelos, fora esses, mas esses aqui são os que a gente mais trabalha. O modelo de Dalton, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford, o modelo de níveis de energia, o modelo que considera os orbitais, o modelo de Rutherford-Bohr, por aí vai. E aí eu tenho 3 afirmações sobre esses modelos que vocês vão julgar em verdadeiro ou falso para depois marcar a alternativa correta. Então vamos lá. Em 1808, o cientista inglês John Dalton propôs uma explicação para as propriedades da matéria, sendo a primeira teoria que dá as bases para o modelo atômico conhecido atualmente. De acordo com o modelo de Dalton, conhecido como bola de bilhar, o átomo é conhecido como uma esfera rígida, maciça e indivisível, o que pode ser representado pelo modelo 2 da figura 2, seria esse modelo aqui. Então, esse item afirma que esse modelo aqui seria o modelo que representa o modelo da bola de bilhar de Dalton. Segunda afirmação. Os pensadores Leucipo e Demócrito, Leucipo 500 a.C. e Demócrito 460 a.C., formularam a ideia de haver um limite para a pequenez das partículas. Eles afirmavam que elas se tornariam tão pequenas que não poderiam ser divididas. Chamou-se essa partícula última de átomo, que significa indivisível e de formato esférico. Isso aqui é o conhecimento que deu origem à palavra átomo. E por último, a gente tem o seguinte: o modelo atômico 3 da figura 2 é intitulado modelo planetário, que é esse modelo aqui. Ó. Modelo 3. Esse modelo aqui é intitulado de modelo planetário, proposto em 1911 pelo físico Ernest Rutherford. Tal representação afirmava que o átomo seria formado por um núcleo denso e positivo, e ao seu redor os elétrons estariam se movimentando em órbitas, um espaço vazio denominado eletrosfera.
Assinale a sequência correta que julga de forma coerente os itens acima, verdadeiro ou falso. Então, a gente tem que julgar essas três proposições e marcar aqui qual alternativa que traz sequência correta. Então, vamos por partes. A primeira afirmação, vamos lá de novo. Em 1808, o cientista inglês John Dalton propôs uma explicação para as propriedades da matéria, sendo a primeira teoria atômica que dá as bases para o modelo atômico conhecido atualmente. Então, realmente, o primeiro modelo atômico que a gente teve foi o modelo de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar. Leucipo e Demócrito, eles colocaram essa definição de átomo para jogo, mas não chegaram a falar como ele era, trazer um modelo. Ou seja, eles só falaram, o átomo é isso, mas não proporam nenhum modelo. Até aí, correto. De acordo com o modelo de Dalton, conhecido como bola de bilhar, o átomo é entendido como uma esfera rígida, maciça e indivisível, o que pode ser representado pelo modelo 2 da figura 2. Essas características aqui, ó, que o átomo é uma esfera rígida, maciça e indivisível, elas estão corretíssimas, fazem alusão ao modelo de Dalton. Mas esse modelo aqui, que é o modelo 2, ele não representa esse modelo. Na verdade, é o modelo 1. Então, é apenas essa informação incorreta que torna o item errado. Por quê? Porque, na verdade, é o modelo 1 que representa esse modelo de Dalton e não o modelo 2. Então, por esse motivo, esse item está incorreto. Segunda afirmação. Os pensadores Leucipo e Demócrito formularam a ideia de haver um limite para a pequenez das partículas. Eles afirmavam que elas se tornariam tão pequenas que não poderiam ser divididas. Chamou a essa partícula última de átomo, que significa indivisível e de formato esférico. O que torna esse item errado? Que a palavra átomo significa indivisível, não faz a alusão a essa questão do formato esférico. Nós já entendemos que grande parte dos modelos atômicos trabalha com essa ideia de que o átomo seja uma esfera, mas a definição da palavra átomo não significa que ele teria um formato esférico, mas sim que seria algo indivisível. Então, por essa informação aqui incorreta, esse item está errado. E a última, o modelo atômico 3 da figura 2, então seria esse modelo aqui, é intitulado de modelo planetário, proposto em 1911 pelo físico Ernst Rutherford. Tal representação afirmava que o átomo seria formado por um núcleo denso e positivo, e ao seu redor os elétrons estariam se movimentando em órbitas, em um espaço vazio denominado eletrosfera. Corretíssimo. De acordo com esse modelo aqui, eu teria um núcleo que seria denso e positivo, e em volta teria uma região que eu chamaria de eletrosfera, onde os elétrons estariam circulando em órbitas. Corretíssimo, esse item é verdadeiro. Então, como ficou? Primeira afirmação falsa, segunda afirmação falsa, terceira afirmação verdadeira. Qual o item que coloca na sequência esses julgamentos? Item C, que coloca que a primeira é falsa, a segunda falsa e a terceira verdadeira. Então, questão 37 vai ser a letra C. Espero que vocês tenham entendido, que vocês não tenham tido dúvidas durante o simulado e, como sempre, qualquer dúvida vocês podem me procurar. Boa correção e até a próxima aula. Abraço!